Vocês devem ter visto uma lei que saiu e que muita gente comemorou, né? Que parece que só trouxe coisas boas. Talvez seja um início legal, mas tem várias repercussões que podem ser negativas, então a gente precisa mais do que nunca de vocês. Por isso, preste atenção nesses próximos minutos, por favor, e tente ajudar da maneira que você puder. Oi, gente, a gente está aqui discutindo um assunto super complicado, que é uma lei que foi sancionada agora, que praticamente impede a eutanásia de cães e gatos por órgãos públicos, né, exceto algumas exceções. E qual que é aqui a nossa grande preocupação e o que a gente está pensando aqui em como bolar campanhas? A gente queria muito a sua opinião, a sua ajuda de sugestão, porque a gente atinge muita gente. E eu acho que no caso dessa lei, a gente vai precisar. Tá? O que acontece? Ninguém quer que um animal seja sacrificado, mesmo de forma mais humana como a eutanásia. Né? A gente quer que eles tenham uma família, que eles vivam bem. Mas a realidade é que tem muitos animais na rua, cães e gatos, e eles se reproduzem numa velocidade assim absurda. Tá? Tem dado aí que 4% de sobrevivência dos filhotes, cada 100, se 4 sobreviver, eles mantêm a população constante, ou seja, é muito difícil de controlar essa população sem um controle de natalidade. Muitos desses animais vão estar doentes, muitos desses animais vão estar em condições complicadas de sobrevivência, e se eles forem só recolhidos por CCZs, né, pelo governo, quando eles estão doentes ou quando eles estão mordendo alguém, porque tem cães comunitários que ficam vivendo na rua, né? Mas eles são recolhidos e vão viver em verdadeiras concentrações, como é em grande parte dos CCZs que eu conheço, ou dos abrigos que hoje eles chamam, alguns abrigos de acumuladores, porque são cães que são colocados em grandes quantidades juntos, eles se matam mesmo, eles se atacam. Para quem não sabe, quando você junta vários cães, o normal é isso, eles começarem a se atacar, eles se matam, se machucam, e a situação fica assim, super caótica. Né? E são muitos CCZs que eles pararam de recolher animais na rua, porque já tem, eles já estão totalmente lotados, e eles não conseguem, com a verba que eles têm, dar conta de tratar dos animais, ou de cuidar dos animais, ou de até fazer, né, criar ambientes maiores. Então, qual que é aqui a nossa preocupação? Essa lei, isoladamente, sem uma força da sociedade, para a gente cuidar do bem-estar dos animais que estão sob o poder público, sob essas pessoas que cuidam desses animais, sem esse cuidado e sem campanhas para a gente conseguir controlar a taxa de natalidade, a situação não se resolveu. A situação vai fazer com que vários animais, né, e possivelmente várias pessoas sofram de maneiras assim terríveis. Então não vamos fechar os olhos, vamos entender a lei e as repercussões que isso vai causar se a gente não resolver esses problemas. Bom, diante de todas as condições aí, o que você puder fazer vai ajudar. É pressionar político, é visitar CCZ, é visitar ONG, ver o que você pode fazer. Às vezes você pode ajudar um cachorro, às vezes você pode trazer um cachorro para casa como lar temporário, você pode adotar, você pode castrar o seu cachorro, você pode conscientizar as pessoas, tá? Tem muita coisa e a gente precisa da ajuda de todo mundo. A gente colocou aqui, depois, tem a nossa discussão, né? Então, se você estiver interessado e quiser ouvir um pouquinho como que a gente chegou nessa conclusão, fica aqui com a gente, tá? Tá tudo aí para vocês verem e, quem sabe, nos ajudar nessa missão aí que é muito difícil. Você não imaginava que tinham tantos cães que eram sacrificados, né? E não dessa forma, tipo, eu tiro da rua, levo e sacrifico, né? Eu achei que sacrificasse quando não tinha jeito, tivesse muito doente, alguma coisa assim, mas não simplesmente por tirar da rua, entendeu? Tem algumas cidades que já é assim, que você não pode simplesmente pegar e sacrificar, né? Mas e você, Ellen?
Eu também acho que é um assunto muito importante e eu acho que essa é uma lei que foi importante de ser sancionada justamente por esse ponto de sacrificar cães que foram abandonados ou cães que estão em situação de rua. E uma coisa que me deixa um pouco mais tranquila em relação à sanção dessa lei foi o fato desses cachorros com doenças graves, enfermidades contagiosas, poderem receber a eutanásia. Fábio? Eu não vi a lei, mas eu fiquei pensando nos casos em que se pode fazer eutanásia, por exemplo, caso de dor extrema ou doenças que não podem ser tratáveis, ou o bem-estar está comprometido, né? Mas como que a gente mensura isso? Eu fiquei pensando como mensurar a dor de um ser vivo, ou como mensurar o bem-estar dele. Como é que eu posso dizer, esse cachorro está numa situação de bem-estar ou Mas não acho está? que na lei não fala nada de bem-estar, fala? Não, é só doenças infecto-contagiosas incuráveis. Pior ainda. Um animal com dor, por essa lei, não pode ser sacrificado pelos órgãos públicos. Só se for uma doença grave ou enfermidade infecciosa, né? E você sabe? Incurável. Eu acho que é um pouco dos que os dois falaram. Ao mesmo tempo que falta essa parte de... Tem mais animais que precisariam ser sacrificados, porque, pra que a gente vai continuar estendendo um sofrimento? Ainda mais, né, num lugar, né, num centro de zoonose cheio de animais, que às vezes eles não têm a atenção que eles precisariam. Mas, por outro lado, 40% dos abandonos na pandemia, foram 40% de aumento. Então, tem muito animal abandonado. Então, esses animais que não têm nada, eles poderiam ser sacrificados e agora eles não vão ser mais. Então, tem os dois lados, mas eu acho que é uma boa lei, estou feliz por ela. Por outro lado, eu acho que talvez tenha faltado um pouquinho mais de, algumas emendas, algumas coisas a mais para discutir esses casos específicos. Não sei se eles ouviram veterinários, quem eles ouviram para chegar nessa lei. E o que vocês acham que eu acho? Acho que você é a favor, mas tem ressalvas. Eu me preocupo assim, bastante com as boas intenções, mas sem o conhecimento técnico do que vai decorrer a partir daí. Então, assim, ninguém quer ver um bichinho saudável, ou até doente que tem cura, ser sacrificado, mesmo que for por eutanásia. A gente imagina ele viver numa família, ele ter uma vida decente, legal. Mas para mim não é novidade, né, isso assim, porque eu visito muitos centros de controle de zoonoses, eu vi do jeito que eles sacrificavam os cachorros, não era uma eutanásia normal, né, era um sacrifício que às vezes gerava um sofrimento. Então, assim, a situação, por um lado, melhorou. Mas o que eu vejo hoje? Né, tanto acumuladores quanto centros de controle de zoonoses em que os cachorros estão em situações, para dizer assim, em termos humanos, subhumanas, que os cachorros eles estão se matando, literalmente se matando. Tá? O que acontece? Quando você põe muitos cachorros em um lugar pequeno, eles começam, mesmo em um lugar grande, grupos grandes, eles começam a se matar e começam a morrer ou começam a ficar extremamente feridos. E a situação começa a ficar super caótica em um ambiente que você vai olhar ali que é uma coisa muito difícil de ver. Eu já ajudei até não só centros de controle de zoonose, mas abrigos. E abrigos tem, hoje em dia eles chamam de acumuladores de cães, mas é que você vê que a situação ali fica realmente péssima. Então tem um cachorro que tem um ferimento, ou vários têm um ferimento de briga, você conserta e quando você coloca o cachorro lá de novo, ele é atacado porque você tirou do grupo. E você coloca de novo, ele é atacado de novo. Então os cachorros muitas vezes eles vão se matando. Uma outra saída é você colocar em canis mais individuais, menores, amarrarem e tudo mais e tal, mas aí também cria outros estresses. Não é o cachorro que você entra no centro de zoonoses, eles foram recuperados da rua e eles estão super bem, num ambiente bacana. Na maioria das vezes, não é isso. E outra coisa que acontece, tem cachorros que estão em situação de rua, precisando de ajuda,
ou que estão agressivos e atacando outros cachorros e pessoas. E o que acontece? O centro de zoonose não consegue recolher esse cachorro, porque não tem mais, não tem mais vaga. Então, eles morrendo naturalmente sem a nossa intervenção, por si só, não é sinônimo de bem-estar. Então, qual que é a minha preocupação? Como até vocês, né, que metade aqui trabalha com animais, a gente olha a lei só e fala, putz, legal, mas ela é só uma parte. Ela é só uma parte. Se a gente não cuidar da outra parte, o que vai acontecer? Né? Os animais que estão doentes na rua ou passando mal, tá? Eles vão poder receber ajuda? Os animais que estão se matando, a gente vai ter que esperar os animais se matarem. O que vai acontecer no centro de zoonose? Vai ter dinheiro e boa vontade e imposto que vai ser revertido para a gente fazer grandes áreas, né, para a gente poder cuidar bem desses animais? Tem gente que vê, não, tudo bem, foi um passo legal. Um passo legal se a gente diminuir o sofrimento. Você faz uma lei que proíbe a eutanásia, mas aí é igual você falou, não tem como recolher porque não tem espaço, não tem condição. Então deveria ter uma forma do governo também apoiar isso, porque não deixa de ser, eu acho que é uma questão de saúde pública, mesmo sendo de animais. Um animal que está doente, leishmaniose, que pode ser tratada hoje, outras doenças que podem ser tratadas, que passam para seres humanos, passam para os outros cachorros. Você não tem como recolher da rua para tratar esse animal, porque está cheio, por exemplo, que está cheio. Então a gente tem que ter um jeito de poder aumentar. O que eu fico pensando que antes dessa lei, e pelo que eu já vi, já acompanhei de protetores e ONGs, a campanha que precisa ser mais forte ainda do que essa de eutanásia ou não, é a campanha de castração. E a gente não adianta só tentar arrumar espaço para colocar os cães se a gente também não fizer a outra ponta, o outro lado de fazer parar de aparecer mais cães na rua, né? Trabalhar com campanhas de castração, como acontece aí em alguns outros países, que as pessoas pegam, castram e devolvem na rua. Pelo menos aquele cão não vai conseguir gerar mais cães abandonados. Isso é uma das possíveis saídas, né, que se chama em alguns lugares de cão comunitário, que aí o cão é castrado e ele volta para a rua. Antes era uma coisa meio que impensável. Hoje em dia já tem várias prefeituras que funcionam dessa forma. Tem uma coisa que as pessoas não imaginam, assim, a capacidade dos animais de se reproduzirem. Teve um cara, Ray Coppinger, que foi meu amigo querido, super estudioso de cães, e ele disse que para uma população de cães ficar estável, então não está mais crescendo, ela está estável, chegou no limite estável, são só 4% dos filhotinhos que sobrevivem. Ou seja, normalmente, numa situação em que não se tem controle, são 96% dos cachorros morrem e a população continua estável. Então você vai num lixão que você tem uma população de 1 milhão de cachorros. Aquele 1 milhão são os 4% que sobreviveram dos filhotes. Então, se não houver um controle de natalidade dos cachorros de rua, se espera um monte de cachorro de rua até uma hora de que vai estabelecer um controle e provavelmente só 4% dos filhotes sobrevivem. Então, eu concordo que aqui, assim, eu acho que vai forçar, talvez, o lado positivo é que vai forçar as pessoas a olharem com mais carinho a coisa do abandono e do controle de natalidade, que hoje é feita pela castração. Por outro lado, você vai ter um problema nas cidades e nos centros de zoonose que eu não sei como lidar, né? E quando eu sou chamado para lá, muitas vezes eles querem ver, esse cachorro aqui ele tem jeito de ser reabilitado ou não. Esse cachorro ele está matando os outros cachorros e ele ataca as pessoas. Nesta lei aqui, e vocês sabem que eu sou super a favor de recuperar tudo que é possível, né? Então eu peguei cachorros que estão realmente muito mal, muito agressivos, mas não dá, a gente não tem pessoas disponíveis com a competência para recuperar esses cães e colocar as pessoas,
sei lá, para adoção. Existem várias condições que são tratáveis, né? Mas são tratáveis dependendo do custo e do investimento que se tem, né? Então, quando a gente fala ali de um tratamento de algumas doenças infectocontagiosas ou até cachorros que precisam ali às vezes de um transplante, precisa de alguma coisa, então na teoria você conseguiria salvar aquele animal. Na prática, talvez não tenha dinheiro, né? Ou talvez tenha dinheiro de uma outra ação. E aí o que teria? Teria que pegar muito mais dinheiro da sociedade para realmente conseguir tratar todos os casos e que sejam curáveis. E isso é muito, muito caro. Se a gente for pegar cachorros que são muito queridos nas famílias das pessoas, muitas vezes o custo é levado em consideração. O cachorro não é igual a gente, que eu vou no hospital, ele precisa de alguém para levar. Quem que está disposto a fazer isso? Vai castrar, quem vai cuidar depois da castração, até tirar os pontos? Então, envolve muitos outros pontos, né? E aí, por exemplo, o que eu vi aqui, que o deputado falou, né, que a partir dessa lei vai mudar a prática para estimular a adoção e a castração. Por que já não fez isso antes? Né? Por que já não está fazendo isso desde sempre? Você sabe que isso acontece. E qual que vai ser a proporção que isso aqui vai levar? Porque está sendo falado agora porque acabou de sancionar, mas quem garante que daqui 1 mês, 2, isso não vai morrer? E essa campanha de castração e adoção vai morrer junto? É uma lei que a gente olhando rapidamente para ela, parece que vai promover bem-estar. Olhando com mais cuidado, a gente vê que precisa de outras ações muito, muito fortes para que a situação não vire um caos ou que a lei, de alguma forma, seja ignorada, né? Porque se você proíbe o governo de fazer determinadas coisas, porque não tem espaço, vamos supor que não tem espaço, não vai recolher. Né? Eu conheço um cara que ele chamou o bombeiro, ele chamou todo mundo, você conhece também. Ele chamou todo mundo, pegou um pitbull, aqui como exemplo ali da raça, podia ser qualquer outra raça, atacando um menino, conseguiram separar, ele chamou o bombeiro, ele chamou todo mundo, ninguém ia pegar o cachorro. O cara colocou no fundo da empresa dele, ficou jogando comida por cima do muro, porque o cachorro ficava tentando pegar ele. O cachorro sozinho, sem tratamento, né, sem nada, até ele ser indiciado por maus tratos. Vocês sabem de que eu estou falando? Imagino. Quem? O Pete Rex. O Rex. E a gente viu que o Rex foi recuperado. Então, quando a gente vê que tem doenças que são tratáveis, tem cachorros que são recuperáveis, eu acho que a gente tem que mostrar para a população que essa, por si só, não é uma solução. Ela não resolve, né? A gente pode pegar o caso das cidades que já se tem alguma coisa parecida, né? Uma outra coisa que acontece muito em vários países, eles falam assim, abrigos de cães, né, ou que fosse um CCZ, não deve ser um lugar definitivo para os animais. Nem todo mundo concorda. Tem gente que acha que pode ser um lar definitivo, mas aí tem que ter um mínimo de estrutura de qualidade.